Bom dia, meus irmãos queridos. Que Deus abençoe cada um nesta manhã e a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus Cristo. Tenho uma palavra aqui para compartilhar o meu e teu coração. Esse dia de sábado, sábado 31 de julho de 2021, último dia do mês de julho. Glórias a Deus. Salmos 56.6 vai dizer: ajuntam-se, escondem-se, espiando os meus passos, como aguardando a minha morte. Olha só, Davi está orando e ele está em perseguição novamente. Acontece conosco ou não acontece o que acontecia com Davi? Davi orando, ele está dizendo assim, olha, eles estão se ajuntando e são covardes. Eles se ajuntam pelas nossas costas, falam mal de nós, se escondendo, espiando aonde eu entro, aonde eu saio, o que eu estou fazendo, aguardando a minha morte, esperando a minha queda espiritual, esperando a minha morte de fé, esperando eu abandonar Jesus e sair da igreja, esperando eu ser decepcionado. Eles são covardes. Eles estão se ajuntando e se escondendo pelas minhas costas, pensando que Deus não mostra. Davi está dizendo, pensando que o Espírito Santo não fala, trazendo para nós. É o que acontece hoje. É o que acontece hoje com a minha vida e com a tua vida. Eles são doidos para ver a nossa morte, a nossa queda, nós voltar para o mundo, fazer vergonha para a nossa família, trazer escândalo. Olha lá o crente, não era aquele que pregava na internet, não era aquele que louvava na igreja, passava todo de paletó, não era aquela que passava toda cheirosona, arrumadona, com Bíblia. Olha, agora aí tá no bar de novo, com a bunda de fora. Olha ele lá xingando na rua, brigando de novo. O ser humano, ou ele seja crente ou não, ele é doido para ver a queda do outro. Se ele não for convertido de verdade para chorar e amar pelo seu irmão, ele fica só esperando, escondido pelas costas, falando mal, dizendo que viu fulano entrar ali, sair dali, para ver a nossa morte, a nossa queda, que é para debochar, sorrir. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que estão dentro do ministério, dentro da igreja, todo arrumadinho, todo ajeitadinho, se fazendo de crente, mas não é trigo, é joio, não é ovelha, é lobo. Eu fico triste com essas pessoas porque eles estão pensando que vão morar no céu desse jeito, querendo o mal do próximo. Porque é assim, se você ora, se você jejuma, se santifica, se prepara para dar o melhor para Jesus, para pregar com sabedoria, manusear bem esta palavra, amar o teu irmão, louvado, profundo, soltar a voz, rasgar os pulmões, mandar ver o louvor para tocar a alma, sentir, chorar. Eles ficam cobertos de inveja. Com inveja de quem? Com inveja do Santo Espírito Consolador. Não vai para lugar nenhum. Pessoas que se incomodam com a unção do outro. É porque não tem. Então Davi, nesse momento que ele está orando, ele vai relembrar os tempos que o rei Saul o perseguiam. A teologia vai dizer que foi por 10 anos o rei Saul perseguindo Davi. Então eu estou falando de uma perseguição aqui de líderes. De líderes para obreiros. Eu estou falando uma perseguição aqui de patrão para empregado. Eu estou falando uma perseguição aqui de cargo, seja de uma promoção de uma empresa, seja de um cargo eclesiástico. Eu falo desse tipo de perseguição aqui. As pessoas, elas ficam esperando. A Bíblia vai dizer em Jeremias 20 que tinha um homem chamado Passu. Ele esperava uma promoção para ser presidente do templo, para poder chicotear o profeta, para humilhar o profeta. Só que o final de Passu foi triste com sua família, foi morte.
Passu significa soltar. Ele prendia as oportunidades dos irmãos que estão cheios de Deus. Não é isso que acontece? Muitos líderes, não todos, não generalizo, porque tem líder que é espiritual mesmo, que sabe que o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Mas tem uns que se perdem, quer aplausos, quer glória. Aí tem obreiro valente, tem obreira valente que não dá glória para homem. Que quer deixar o herói de ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Você que se exalta em cima dos pequenos. Herodes foi, por que você não vai? Então Davi está orando aqui, quando Saul, veja o que aconteceu com Saul, ele se mata no final, apesar de uma amalequita querer dar uma de herói, dar uma de fazer média com Davi, mas não teve jeito. A Bíblia diz que foi o próprio Saul que se espadou, se matou, como o próprio Judas traidor. Então aprenda uma coisa aí. Davi ele está orando quando o rei Saul perseguia. Davi ele estava numa correria tremenda, porque ele sabia que Saul era ungido do Senhor e que ele não estava bem, movido ao espírito do ciúme e da inveja, tentando o matar. Só que a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 21:13, essa história da oração de Davi. Davi sendo perseguido, ele vai para uma cidade chamada Gate, onde tem um rei chamado Aquis. E quando Davi chega nessa cidade de Gate, o rei Aquis, ele estava lá para conhecer Davi, para saber realmente quem era Davi. Só que o rei não conhecia, mas alguns soldados do rei, em batalhas, reconheceu Davi e disseram assim: olha aí o Davi, é esse daí. É esse daí que as mulheres cantavam, que o seu próprio rei matou uns milhares e ele matou seus 10 milhares. Ele é em guerra, em batalha, esse Davi aí, ele foi melhor do que o seu rei 10 vezes a mais. É esse daí. É esse daí que é o falado. Esse aí que é o valente. Quando Davi percebeu isso, Davi deu uma de louco. Deu uma de doido, para não morrer. Se esgravatava, se babava, se esgoelava. Aí o rei Aquis disse assim: não, esse daí não. Esse doido não. Esse doido não. Esse daí, tira esse louco daqui. Pra que tanto doido aqui? Por acaso eu tô atrás de doidice? Tira esse doido. Davi deu uma de doido, porque reconheceram que ele era valente. Então tem momentos da nossa vida que nós pensamos que o mundo aí fora não está sabendo de quem somos nós, não está ligado. Eles estão às escondidas, sabendo que você fala a verdade, sabendo que eu falo a verdade, sabendo que eu não tenho papa na língua com Satanás, nem seu demônio, e nem com fariseu, e nem com crente palhaço, e nem com crente que está de aparência por trás, falando mal da minha vida, falando mal da tua vida, dizendo que nós estamos perturbados, estamos loucos. Já chegaram a me dizer, no ministério que eu estava aí, um ministério porcalhão, que é um ministério sujo mesmo, é sujo. Mas eu sabia que onde eu estava era sujo. Só que Deus me permitiu eu ficar lá, até eu aprender para não fazer igual. Deus coloca nós em situações como colocou Davi. Davi corria risco de morte. Eu corria risco de morte onde eu estava, no antigo ministério, corria risco de morte de voltar para a lama, para os crimes, para a bebida, de matar a minha fé. Mas o Espírito Santo me guardou. Era mais força para me orar, mais força para me jejuar por todo um ministério. Eu carregava nas costas. E foi por 2, 3 vezes eu voltei. Mas dessa vez, Deus me deu mais experiência de saber que já chegara. Eu tinha que sair. E hoje, para a glória de Deus, tem uns pastores que me respeitam, que são humildes, que me entendem quando eu falo a verdade. Não fica por detrás, se escondendo, querendo me matar. Porque o ministério que eu estava, os próprios pastores, meu líder, ficava escondido. Como está dizendo, a junta se esconde, se espia os meus passos, onde eu ia, onde eu entrava, onde eu saía.
aguardando a minha morte, querendo me matar. Tá cheio por aí nos ministérios. Tá cheio. Ou a Bíblia está mentindo? Ou quando os irmãos de José queriam matar ele, a Bíblia está mentindo? E agora Saul, com inveja e ciúme de Davi, a Bíblia está mentindo? Não acontece hoje? Quem era Saul? Não era um rei líder? Ele liderava no seu rei, no seu povo? Quem é um pastor hoje? Ele não cuida de um rebanho? Mas quando Deus levanta um pequeno, um Samuel, um Davi dentro do ministério, o próprio pastor, que não vigia, que não tem amor, ele quer matar. Sabemos que é a estratégia do Senhor, sim, é. Mas sabemos que se esses líderes, se eles não se arrependerem, ele vai ter o fim de Saul, ele vai ter o fim de Passu, vai ter o fim do sacerdote Eli, vai ter o fim de Herodes, comido de bicho. Porque todo aquele que não se arrepende, que se exalta, ele tem o fim de quem? De Lúcifer. O que foi que aconteceu com Lúcifer, o querubim? Ele não virou o dragão, o diabo, a Satanás? E está no quinto dos infernos amarrado? Então tem pessoas que estão partindo para lá com suas próprias mãos, cavando a sua sepultura, por se exaltar, por querer pisotear o menor, pisar por cima daquele que está começando agora, daquele que está em guerra como Davi. Então se você está como eu em guerra como Davi, pelejando para dar o melhor pelas ovelhas do Pai, e alguém quer te matar, alguém quer acabar contigo, continua orando. Faz como o Davi. Não resolve com as tuas mãos, não. Vai para a oração. Foge. Tem momento que tem que fugir. Tem momento que tem que dar uma de doido. Quantas vezes eu não dei uma de doido no ministério que eu estava? Quantas vezes? Agora Davi deu uma de doido para escapar. Que Deus te abençoe. Esta palavra aqui, ela é poderosa e maravilhosa. Eu creio que você entendeu. Fé, guerreiro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e um abraço muito grande, em nome de Jesus.